No meu aniversário, uma garçonete sussurrou de repente: "Não entre no salão, esconda-se atrás do balcão, você vai entender tudo." Eu fiz exatamente isso. E quando a conversa do meu marido com o irmão chegou até mim, bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escreva de onde vocês estão nos assistindo. Isso nos interessa muito. Desejamos a vocês uma boa escuta desta história envolvente. Ela se chamava Marina, e naquele dia ela completava 55 anos. Alguém pode dizer: não é uma data redonda, por que fazer tanto alarde? Mas para ela, esse número significava mais do que qualquer grande comemoração. 55 é a idade em que você finalmente para de provar ao mundo que vale alguma coisa e simplesmente vive. Com calma, com segurança, com os próprios pés. O seu ateliê, Casa Aconchegante Marina, abriu 12 anos atrás. Naquela época, Lucas, o mais velho, tinha 15 anos e Catarina, 12. O dinheiro após o divórcio do primeiro marido estava contado. A pensão alimentícia chegava de vez em quando, e ela entendia, ou inventava algo, ou continuariam contando centavos até o salário. A ideia surgiu por acaso. A vizinha pediu para bainhar as cortinas. Ela tinha portières italianas bonitas, mas longas demais para o pé direito do apartamento. Marina bainhou e depois sugeriu: "Vou fazer umas abraçadeiras com os retalhos de tecido e almofadas para o sofá na mesma tonalidade." A vizinha aceitou. Uma semana depois veio a amiga dela, depois a amiga da amiga. Depois uma delas era esposa de um incorporador e propuseram a Marina decorar com têxteis 3 apartamentos em um novo empreendimento. Começou numa garagem, a mais comum das garagens de tijolo no quintal de casa. Colocou lá a velha máquina de costura Singer da mãe, comprou uma overlock no brechó, trouxe do apartamento a tábua de passar. Na garagem, no inverno, fazia tanto frio que ela costurava com luvas com os dedos cortados, e o tecido, antes de cortar, aquecia no radiador do corredor para que não endurecesse. Lucas vinha ajudar depois da escola, carregava rolos, varria os retalhos, e Catarina desenhava esboços num caderno, embora tivesse apenas 12 anos, e os desenhos dela se pareciam mais com garatujas. Mas ela se esforçava tanto que Marina pendurava essas garatujas na parede da garagem como projetos de verdade. 3 anos depois, ela alugou um espaço, um antigo salão de beleza no térreo de um prédio residencial. Pintou as paredes ela mesma, pendurou a placa ela mesma, carregou escada acima a máquina de costura industrial, comprada a prazo. Contratou a primeira funcionária, Dona Zélia, costureira com 30 anos de experiência, que tinha se aposentado de uma fábrica e sentia falta do trabalho. Ela chegava às 8h, colocava no parapeito da janela uma garrafa térmica com chá de camomila e trabalhava até às 18h, sem atrasar uma única vez em todos aqueles anos. Depois veio Andréia, jovem, ágil, com mãos de ouro. Depois Sandra e Sônia, 4 artesãs, 4 personalidades, 4 máquinas de costura enfileiradas junto à janela, atrás da qual crescia uma velha mangueira. Na primavera, ela florescia e as flores entravam pela fresta da janela direto sobre o tecido. Aos 50 anos, o ateliê funcionava como um relógio. Os pedidos vinham de designers de interiores de toda a cidade. Costuravam cortinas, colchas, almofadas decorativas, toalhas de mesa. Uma vez até fizeram a decoração têxtil de um pequeno hotel boutique na orla. A proprietária depois mandou fotos dos quartos com as cortinas delas e escreveu: "Os hóspedes perguntam onde comprar." Marina imprimiu essa mensagem e colocou numa moldura na parede do ateliê. Não por vaidade, mas para lembrar. Ela conseguiu. O apartamento onde morava veio de herança da mãe. 3 quartos num prédio antigo de tijolo na Rua das Acácias, 3º andar, janelas para o pátio. A mãe viveu lá por 32 anos, e quando Marina era pequena, parecia que aquele apartamento era um mundo inteiro. O longo corredor no qual andava de triciclo, a cozinha com as cortinas amarelas onde a mãe fazia geleia de jabuticaba,
a varanda entulhada de potes de compota e velhas revistas Cláudia. Quando a mãe faleceu, Marina não conseguiu entrar no apartamento por 2 semanas. Ficava parada na porta, tirava a chave e não conseguia girar a fechadura. Depois entrou, sentou no sofá da mãe e ficou lá até escurecer, ouvindo o tic-tac do relógio de parede com o cuco, que o pai trouxera de viagem ainda nos anos 80. A reforma ela fez aos poucos. Estendendo por 2 anos, trocou os canos e a fiação. Alinhou as paredes, colocou assoalho novo, mas o relógio com o cuco deixou onde estava, e o vaso azul com borda dourada da mãe no parapeito, no qual toda semana colocava flores frescas. Aquele apartamento não era apenas uma moradia, não eram apenas metros quadrados no cadastro imobiliário. Era a sua história, a sua memória, a sua fortaleza. Com o primeiro marido, Roberto, separaram-se em silêncio, sem quebrar louça, sem dividir bens, sem gritos no corredor. Simplesmente, numa manhã, ele se sentou na frente dela à mesa da cozinha e disse: "Marina, já faz 3 anos que somos mais como vizinhos. Você sente isso?" Ela sentia, há muito tempo, mas tinha medo de dizer em voz alta, porque as palavras tornam as coisas reais. Divorciaram-se em 1 mês. Roberto foi morar com a irmã, depois casou de novo e eles perderam o contato. Os filhos não guardavam rancor dele. Ele ligava nos aniversários e mandava presentes. Pai não ideal, mas também não o pior. Depois do divórcio, Marina viveu sozinha por 6 anos. 6 anos soa como uma pena, mas na verdade passaram sem que ela percebesse. Ela erguia o ateliê, criava os filhos, ia ao mercado nos fins de semana comprar tecidos, à noite assistia a filmes e tomava chá com limão. Às vezes era solitário, especialmente no inverno, quando escurecia cedo, e o apartamento parecia grande demais, mas ela foi se acostumando. A solidão é como água fria. No começo queima, depois você se acostuma, e depois nem percebe mais a temperatura. Gilberto apareceu quando Marina tinha 47 anos. Conheceram-se numa loja de materiais de construção. Ela escolhia um varão para uma cliente. Ele estava no departamento ao lado, examinando maçanetas de porta. Marina não conseguia alcançar uma amostra na prateleira de cima, e ele se aproximou, tirou com uma das mãos e estendeu com um sorriso. "Este aqui." Ele tinha as mãos grandes e calejadas, com palmas largas e olhos castanho esverdeados e calorosos. Trabalhava como mestre de obras numa construção, erguia edifícios na periferia sul da cidade. Falava de forma direta, sem rodeios, olhava nos olhos, e dele exalava cheiro de madeira e ar fresco, como de alguém que passa o dia inteiro ao ar livre. Trocaram números. Ele ligou no dia seguinte. 1 semana depois, tomaram café num café perto da orla. 1 mês depois, ele a convidou para uma caminhada no parque, e ficaram 3 horas andando pelas alamedas, conversando sobre tudo, sobre os filhos, sobre o trabalho, sobre como é difícil se acostumar com o apartamento vazio depois de um divórcio. Ele contou que foi casado por 15 anos, que tinha 2 filhos adolescentes, que depois do divórcio deixou para a ex-esposa o apartamento e o carro. "Não porque o juiz me obrigou", disse ele olhando para o rio, "mas porque era o certo. Os meninos precisam viver bem." Isso agradou Marina. Mais do que agradou, a tocou. Um homem que coloca os filhos acima das próprias conveniências. Um homem que não é mesquinho. Um homem que conhece a palavra certo. Ele se mudou para a casa dela 6 meses depois. Não que ela o tivesse convidado. Simplesmente ele cada vez mais ficava para dormir. Depois trouxe uma escova de dentes, depois uma camisa reserva, depois uma mala. Um dia Marina abriu o armário e viu que as roupas dele já ocupavam uma prateleira inteira. Ele morava num apartamento de 1 quarto no bairro industrial, pagava aluguel. E ela pensou, por que ele pagar por moradia se de qualquer jeito passa todas as noites aqui? Casaram-se 1 ano depois, em silêncio, sem festa. Simplesmente foram ao cartório numa sexta-feira de manhã e depois almoçaram num restaurantezinho, só os 2. Os primeiros anos foram tranquilos e calorosos, como uma tarde de agosto.
Gilberto acordava às 6h, preparava café sempre no coador de pano, sem máquina, deixava a xícara na mesa coberta com o pires para não esfriar. Saía para a obra. À noite voltava cansado, cheirando a poeira de cimento. Ficava muito tempo no banho. E depois jantavam juntos, e ele contava sobre o dia dele. Como o azulejista tornou a assentar o piso torto, como o guindaste travou entre os andares, como a equipe de nordestinos preparava baião de 2 na hora do almoço direto na barraca. Contava bem, com detalhes, e Marina ouvia, apoiando o queixo na mão, pensando: eis a felicidade humana simples. Não fogos de artifício, não serenatas sob a janela, mas uma xícara de café coberta com o pires e as conversas noturnas na cozinha. Ele a ajudava com o ateliê. Não no trabalho em si, é claro. Ele não entendia nada de tecidos e moldes, mas a levava à base atacadista no interior, onde ela comprava tecidos em rolos. Ele tinha uma velha caminhonete que consertava sozinho na garagem aos sábados, fuçando debaixo do capô com chaves inglesas e xingando o fabricante. Nessa caminhonete, cabiam até 12 rolos e iam à base uma vez por mês por uma estrada de terra entre campos e sítios. Na volta, ele sempre parava num lanchonete à beira da estrada, onde vendiam pastéis caseiros, e eles os comiam dentro do carro, deixando cair gotas de gordura no jornal estendido sobre os joelhos. Ele não metia o nariz nos negócios dela, não perguntava quanto ela ganhava, não dava conselhos sobre como conduzir o negócio, não criticava as funcionárias. Simplesmente estava ao lado, em silêncio, confiável como uma parede, e para ela era o suficiente. Mas depois algo começou a mudar. Não bruscamente, não de repente, mas como muda o tempo em junho. Parece que ainda está quente, mas já sopra um frio de algum lugar no horizonte. A primeira coisa que ela notou foram as ligações. Gilberto começou a falar mais frequentemente ao telefone com o irmão Walter. Antes, eles se ligavam uma vez por mês no máximo, e as conversas eram curtas. Como vai? Bem, então até. Mas agora todo dia, às vezes 2 vezes, às vezes por 20 minutos. Gilberto saía para a varanda ou para o corredor, falava em voz baixa e voltava com uma expressão de quem acabara de resolver algum problema. Marina perguntava: é o Walter? Ele respondia: é, problemas no trabalho dele, está se queixando. E mudava de assunto. Walter morava no interior, trabalhava num escritório jurídico, em algo ligado a imóveis e questões de herança. Marina o vira umas 4 vezes em todos aqueles anos. Ele vinha no Réveillon, no seu último aniversário, mais algumas vezes por assuntos próprios. Cada vez trazia presentes caros. Uísque, bombons, uma vez um lenço de seda numa caixa com laço. E cada vez ela sentia nele algo vagamente desagradável. Ele sorria, mas o sorriso não chegava aos olhos, parava em algum lugar na altura das maçãs do rosto, como colado. Ele ouvia, mas olhava não para você, mas como se fosse através de você, como se estivesse calculando algo em sua cabeça. E tinha um jeito de fazer perguntas que deixava a pessoa desconfortável. E o apartamento, Marina, é seu mesmo ou é financiado? O ateliê, LTDA ou MEI? E os filhos estão incluídos como herdeiros? Ele dizia isso de forma casual, como se fosse conversa mundana, mas as palavras ficavam no ar como fumaça. Depois Gilberto começou a falar sobre dinheiro, com cautela, indiretamente, como alguém que testa o gelo com o pé antes de pisar. No jantar de passagem podia dizer: Marina, eu estava lendo. Se acontece algo com uma pessoa e o apartamento está registrado só no nome de um, os herdeiros ficam anos brigando na justiça. Talvez a gente devesse se proteger de alguma forma. Ou durante o chá, folheando notícias no celular. Olha, um cara construiu um negócio e a esposa levou metade depois do divórcio. É por isso que pessoas inteligentes regularizam com antecedência, para não ter surpresas. Ou antes de dormir, já no escuro, quando as conversas ficam mais suaves e confidenciais: Marina, você não pensou em registrar o ateliê nos 2 nomes? Eu também participo, levo, ajudo, invisto tempo, seria justo.
Marina a cada vez respondia com uma piada. Dizia: "Ai, agora não, tenho dor de cabeça de tantos números." Ou: "Gil, que documentos? A gente não é milionário." Ou simplesmente mudava de assunto para o tempo, para uma série nova, para qualquer coisa. Era mais fácil não perceber do que pensar no que havia por trás dessas palavras, porque se começasse a pensar, teria que admitir que o cuidado dele cheirava a qualquer coisa menos a cuidado. E então aconteceu aquela noite. Era uma quinta-feira, em meados de julho. Marina foi dormir cedo, estava cansada depois de um dia longo. No ateliê havia um pedido urgente. Costuravam cortinas para uma casa de campo e ela mesma cortou os bandôs porque Andréia estava doente. Dormiu quase imediatamente, mas acordou com frio. A manta tinha escorregado. Esticou a mão para ajeitá-la e percebeu que Gilberto não estava ao lado. O relógio na mesinha mostrava 20 minutos da meia-noite. Ela se levantou e caminhou silenciosamente pelo corredor. A porta da varanda estava entreaberta, e de lá vinha a voz dele, baixa, abafada, como se ele estivesse pressionando o telefone contra a bochecha e falando para dentro da mão. Marina parou na porta, sem respirar. "Espera um pouco mais, não se apresse. Depois da festa ela vai confiar em mim, entende completamente. Não fique nervoso, vai dar tudo certo." Pausa. Ele ouvia. Depois: "Não, ela não desconfia de nada, vive sua vida, costura as cortinas dela." "Não, agora não. Disse que depois da festa, depois a gente conversa." Ela recuou da porta silenciosamente, na ponta dos pés, pelo chão frio do corredor, voltou para o quarto, deitou, puxou a manta até o queixo e fechou os olhos. As mãos tremiam. Marina ficou deitada se convencendo. "Você imaginou. Você não ouviu direito, ele estava falando de algo do trabalho, da obra. Quem liga para alguém à meia-noite? Talvez o Walter tenha problemas e Gil só está o acalmando. Não inventa, não estrague sua vida com suspeitas. Mas em algum lugar por dentro, no lugar onde mora a intuição, não a razão, não a lógica, mas algo antigo e infalível, ela já sabia. Sabia que aquelas palavras significavam exatamente o que significavam. Que ela confia era sobre ela. Que depois da festa era depois do seu aniversário. Que ela era para alguém não uma mulher, não uma esposa, mas uma tarefa a ser resolvida. Mas Marina fez o que muitas mulheres fazem quando a verdade é assustadora demais. Fechou os olhos para ela. De manhã preparou o café da manhã, serviu café a Gilberto, deu-lhe um beijo na bochecha antes que ele saísse para o trabalho. Ele não notou nada, ou fingiu que não notou. Com ele nunca dava para saber com certeza. O aniversário Marina decidiu comemorar no restaurante Oliva, na Orla. Era um lugar pequeno, mas com personalidade. Paredes de pedra cobertas de era seca, vigas de madeira no teto. Em cada mesa uma vela num castiçal de vidro e uma ampla varanda com vista para o rio, onde no verão colocavam poltronas de vime e luminárias. A proprietária, Dona Teresa, uma mulher de seus 60 anos com cabelo grisalho curto e voz alta, ela conhecia pessoalmente. Marina costurou as cortinas do restaurante 3 anos atrás. Desde então, se cumprimentavam ao se encontrar, e às vezes tomavam café no balcão quando Marina passava para almoçar. O banquete ela reservou para 30 pessoas. Lucas, infelizmente, não poderia estar presente. Trabalhava em outra cidade e tinha um compromisso profissional inadiável naquele fim de semana, e ligara com antecedência para pedir desculpas, prometendo que celebrariam juntos em breve. Catarina estava no exterior, grávida nos primeiros meses e ainda sem condições de viajar com segurança. Também ligara emocionada, prometendo uma visita assim que o médico liberasse. Marina entendia. Filhos crescem, a vida os leva para longe, e às vezes o amor se expressa exatamente assim, numa ligação, numa voz que diz: "Eu queria estar aí." Entre os convidados estavam os parentes, a prima Lúcia com o marido, a tia Vânia, o sobrinho André. As amigas, Tânia, com quem eram amigas desde a escola, Olívia, da casa ao lado, Natália, do trabalho do primeiro marido, com quem, estranhamente, mantiveram o relacionamento após o divórcio.
as colegas do ateliê, Dona Zélia, Andréia, Sandra e Sônia com seus maridos. Mais alguns conhecidos, clientes que ao longo dos anos se tornaram quase amigas. E é claro, Gilberto, marido e dono da situação, como gostava de se chamar por brincadeira. Gilberto se envolveu ativamente na preparação. Ele mesmo ligava para os convidados, verificava quem viria, quem chegaria atrasado, quem tinha alergia a peixe. Ele mesmo foi ao Oliva, aprovou o cardápio com Dona Teresa, escolheu os vinhos decidindo-se por um tinto encorpado nacional e um branco seco. Disse que o tinto combinaria com a carne e o branco com o peixe. Ele mesmo encomendou o bolo na confeitaria, 3 andares com rosas de creme e a inscrição para a Marina 55 anos. Isso a tocou. Ela o observava sentado na cozinha com um caderno, anotando nomes, riscando, acrescentando, e pensava, talvez afinal ela tivesse se enganado. Talvez aquela conversa noturna na varanda fosse mesmo sobre o trabalho, sobre a obra, sobre algo que ela não entendeu direito. Talvez ele simplesmente a amasse e quisesse que a festa desse certo. Walter chegou 2 dias antes do aniversário, telefonando do ônibus. Marininha, estou a caminho, não poderia perder um dia tão especial. Voz animada, alegre, como se estivesse indo não ao aniversário da cunhada, mas à própria celebração. Ficou num hotel. Não quero incomodar, disse ele. Embora Marina, por cortesia, tivesse oferecido o sofá da sala. No dia do banquete, apareceu no restaurante entre os primeiros, de terno impecável, com um buquê de lírios brancos, enorme, luxuoso, embrulhado em papel fosco com fita de cetim. Estendeu para ela, beijou na bochecha e disse: Parabéns, Marininha, lírios brancos para uma verdadeira rainha. Ela aceitou o buquê e pensou, como ele sabia. Nunca disse na presença dele que adorava lírios brancos. Isso sabiam as amigas, sabia Catarina. Logo alguém disse a ele. Logo ele perguntou, logo se preparou. Mas para que exatamente? Para a festa ou para outra coisa? Ao Oliva, Marina chegou 1 hora antes do início. Queria ter certeza de que tudo estava no lugar, que as mesas estavam posicionadas corretamente, que a música não estava alta demais. O salão estava lindo. Mesa longa em forma de U, coberta com toalhas brancas. Em cada lugar, um cartão com o nome do convidado. Isso Gilberto sugeriu, e ela concordou. Velas em castiçais de vidro a cada meio metro. Na parede em frente à entrada, havia uma guirlanda com as letras Feliz Aniversário e, ao lado, um painel fotográfico que Andréia havia montado. Fotos de Marina em diferentes épocas, da infância até hoje. Em uma, ela pequena, de meia calça branca e laços, está sentada no colo da mãe. Em outra, com Lucas e Catarina no mar, eles com uns 10 anos. Na terceira, ela está na porta do ateliê no dia da inauguração, com uma tesoura na mão e um sorriso atrapalhado. Ela se trocou no almoxarifado, um quartinho atrás da cozinha onde as garçonetes também costumavam circular para buscar materiais de apoio ao serviço, guardanapos extras, cestos de pão, roupas de mesa reserva. Por isso, a movimentação das funcionárias por ali era natural e não chamava a atenção de ninguém. Havia um espelho de corpo inteiro, um cabideiro e um divanzinho gasto. Tirou da bolsa o vestido azul marinho de crepe espesso, com renda fina nas mangas e decote careca. Ela mesma o costurou nas noites após o trabalho. Escolheu o tecido por 2 meses, examinou 12 tons de azul até encontrar aquele, profundo, tranquilo, como o céu de inverno antes do entardecer. A renda foi encomendada, verdadeira, feita à mão. Vestiu, fechou o zíper na lateral, ajeitou a barra, passou o batom discreto da cor de rosa escura. Brincos da mãe, de prata, com pequeníssimas ametistas. Olhou-se no espelho, girou levemente, abriu os ombros e pensou: 55 anos, e ainda está indo bem. Os convidados começaram a chegar. Do almoxarifado, ela ouvia a porta de entrada bater, a Dona Teresa cumprimentar cada um com energia, o tinido dos copos e as cadeiras rangendo no piso de pedra.
A tia Vânia, a julgar pela voz, chegou e já começou a dar ordens. Por que os guardanapos estão à direita? Os guardanapos ficam à esquerda. E o pão? Onde está o pão? Coloque pão na mesa. As pessoas chegam com fome da viagem. Depois Marina ouviu a voz de Gilberto, segura de dono do pedaço. Ele cumprimentava os convidados, acomodava, indicava o vestiário, e com ele a voz de Walter, um pouco mais baixa, mais nítida. Entraram juntos, conversando sobre algo. E Walter deu uma risada curta diante de algo que Gilberto disse. Ela ajeitou o cabelo pela última vez e já tinha posto a mão na maçaneta para sair ao salão, quando a porta do almoxarifado se abriu silenciosamente. Na soleira estava uma jovem com avental preto sobre camisa branca, carregando um pequeno cesto com guardanapos dobrados, o caminho habitual das garçonetes para repor o material do salão. Miúda, baixinha, com cabelo curto e escuro e olhos castanhos sérios. Uma das garçonetes do banquete. Marina a vira de relance quando chegou para verificar o salão. Ela distribuía os copos, movendo-se entre as mesas sem fazer ruído, como uma sombra. A moça pousou o cesto no chão, fechou a porta atrás de si e disse baixinho, quase em sussurro. Com licença, não entre no salão, por favor. Marina baixou a mão da maçaneta. O que aconteceu? Algo com a mesa? Com a comida? Não, ela balançou a cabeça. A mesa está tudo certo. Não é isso. Ela engoliu em seco, como uma pessoa que tomou uma decisão e agora luta contra o desejo de mudar de ideia. Lá atrás do balcão tem um nicho, disse ela. Entre a estante de garrafas e a parede. Lá não dá para te ver. Esconda-se e escute. Você vai entender tudo sozinha. Marina a encarou com perplexidade. É meu aniversário. 30 pessoas me aguardam. Que nicho, que balcão, que história é essa? Ela não desviou o olhar, ficou de pé, mãos juntas na frente, olhando nos olhos de Marina. E nesses olhos não havia medo, nem pena, nem agitação. Apenas uma espécie de determinação tranquila e madura, incomum para a sua idade. É assim que olham as pessoas que sabem com certeza que estão fazendo a coisa certa, mesmo que não seja da conta delas, mesmo que possam levar uma bronca por isso. Por favor, ela repetiu. 2 minutos. Só escute. Marina ficou parada pensando. Os convidados esperam. Gilberto espera. O bolo espera. A música está tocando. E na frente dela está uma garçonete desconhecida pedindo para ela se esconder atrás do balcão. Sem sentido. Absurdo total. Mas algo a deteve. Talvez fosse aquele olhar. Talvez aquela conversa noturna na varanda, que ela tanto esforçava para empurrar para o fundo da memória. Talvez todos aqueles meses de perguntas cautelosas sobre o apartamento e o ateliê, todas aquelas ligações para Walter, todos aqueles sorrisos por trás dos quais ela tinha medo de enxergar algo diferente. Tudo isso se encaixou num segundo, como um mosaico, e Marina assentiu. Certo, me mostre o caminho. A garçonete a conduziu pelo corredor lateral, passando pela cozinha, de onde vinha cheiro de carne frita e molho de alho, passando por uma estante com louças limpas e a levou ao bar. O balcão era alto, de madeira escura, polida até brilhar. Atrás, uma estante com garrafas e atrás da estante um pequeno nicho, um espaço técnico para os bartenders, onde ficavam copos reserva, guardanapos e pacotes de canudos. Havia lá um banquinho baixo com assento gasto. Marina se sentou nele, tentando não bater os saltos no chão de pedra. A garçonete a olhou mais uma vez, deu um aceno rápido com a cabeça e foi embora. O salão zumbia. 30 vozes, tilintar de talheres, "Me passa o sal", uma risada. Dona Teresa dizia algo sobre o prato quente. A tia Vânia já contava para a vizinha de mesa sobre a sua pressão alta. E então Marina ouviu outra coisa. Muito perto, literalmente a 3 metros, do outro lado da borda do balcão, 2 vozes. Ela as reconheceu imediatamente. Uma era de Gilberto, a outra de Walter. Ao que parecia, eles se afastaram da mesa comum até o bar para conversar sem chamar atenção.
Então, tudo conforme o plano. A voz de Walter, baixa, pragmática, sem emoções desnecessárias, como se estivesse discutindo um projeto de trabalho. Tudo bem, Gilberto. Ela não desconfia de nada. Anda satisfeita. Colocou o vestido novo. Fica se olhando no espelho. Mulher, o que você quer? Walter deu um riso curto pelo nariz. Certo, vamos ao que interessa. Os documentos do apartamento quando a gente formaliza. Depois da festa, vou dar uns dias para ela se recuperar do aniversário e depois vou levantar o assunto. Vou dizer que é para nossa segurança mútua, que Deus me livre se algo acontecer com um de nós, e o apartamento está só no nome de um. Ela vai concordar. Ela confia em mim. Tem certeza? Absoluta. Desde que a gente se conheceu, Walter, quase 8 anos já, venho representando essa peça. Prepara o café de manhã. Leva os tecidos à base. Compra o pastel na volta. Ela derreteu faz tempo. Para ela, sou o melhor homem do mundo. Marina cobriu a boca com a palma da mão. Não de choque, pela necessidade física de não emitir nenhum som. O corpo ficou estranho, as pernas bambas, as mãos geladas, e no peito algo apertou tanto que ficou difícil respirar. E o ateliê? Walter continuou. Com o ateliê é mais complicado. Tem contabilidade, tem Receita Federal. Mas você é advogado. Pensa em algo. Pode ser por contrato de doação de cota, pode ser por procuração com direito de gestão. O importante é que ela assine e não leia com atenção. Ela não lê os documentos? Walter perguntou isso com um sorriso, como se a própria ideia lhe parecesse engraçada. Para quê? Eu sou marido, me preocupo com ela. Vou trazer os papéis, vou dizer, assina, é só uma formalidade. Eu já conferi tudo. Ela vai assinar. Ela sempre confia em mim. Ficaram em silêncio. Alguém bateu um copo no balcão. Provavelmente o bartender limpando os copos. E esse aniversário para que serve? Perguntou Walter. Podia comemorar em casa, teria saído mais barato. Não, o aniversário é importante. 30 convidados. Todo mundo vê que casal bonito a gente é. Todo mundo vê como eu brinco um toast por ela, como a abraço, como cuido dela. Se precisar, depois cada um vai confirmar que a gente vivia de bem com a vida, que ela sozinha, por vontade própria, me transferiu tudo. Isso não é uma festa, Walter, é uma mise-en-scène. Inteligente, aprovou Walter. E se ela de repente resistir, recusar assinar? Não vai resistir. Sei em quais botões apertar. Vou dizer que estou magoado, que ela não confia em mim, que depois de tanto tempo juntos. E ponto. Ela vai sair correndo para provar que me ama, vai começar a se desculpar, a se agitar. As mulheres são assim, é mais fácil para elas dar do que suportar a mágoa do homem. Walter ficou em silêncio, depois perguntou. Gil, e depois o quê? Divórcio? Para que logo? Não se apresse. Primeiro regularizo tudo. Espero 6 meses, melhor ainda 1 ano. Que tudo se assente, e aí sim, vou dizer que os sentimentos esfriaram ou que encontrei outra. Tanto faz. A essa altura o apartamento e o negócio serão meus. E para ela a aposentadoria e um gato. Walter riu baixinho, pelos dentes, como alguém que apreciou uma boa piada, mas não quer chamar atenção. Certo, vamos para a mesa. A aniversariante não está aparecendo. Onde ela está? Trocando de roupa, já vai aparecer como uma rainha. Vamos lá, vamos. Passos. Eles se afastaram do balcão e caminharam em direção à mesa coletiva. As vozes se dissolveram no burburinho geral do salão. Marina ficou sentada no banquinho no nicho e não se mexeu. Palmas pressionadas nos joelhos, dedos entorpecidos. Na cabeça, vazio e silêncio, como numa igreja deserta. Nenhum pensamento, nenhuma palavra. Apenas um zumbido fino, metálico, como se alguém tivesse dado uma pancada num diapasão e esquecido de abafá-lo. Depois veio o primeiro pensamento. Um único, nítido, como uma linha de lápis numa folha branca. Liga o telefone, grava. Ela tirou o telefone do bolso do vestido. As mãos tremiam tanto que a tela se movia diante dos olhos.
2 vezes não acertou o ícone do gravador. Os dedos não obedeciam, como se pertencessem a outra pessoa. Na 3ª vez conseguiu. Apertou o círculo vermelho. Na tela, os segundos começaram a correr. Tarde demais. A conversa já tinha acabado. Ela não gravou uma única palavra. Marina quase desligou o gravador, mas parou. Pensou. A noite mal começou. Gilberto vai relaxar, vai beber. E Walter, ele é daqueles que gostam de se repetir. Gostam de rever os próprios pensamentos bem-sucedidos, como se pela repetição eles ficassem ainda melhores. Com certeza vão discutir mais alguma coisa. Com certeza. Ela guardou o telefone de volta no bolso. O gravador estava ligado. A tela apagou. Levantou do banquinho, ajeitou a barra do vestido, olhou seu reflexo no vidro do armário de vinhos. Turvo, escuro, mas o rosto era reconhecível. Estava tranquilo, absolutamente tranquilo. Por dentro, tudo ardia. Um fogo surdo, pesado, não chama, mas brasa incandescente. Mas por fora, nenhuma fissura, nenhum lábio tremendo, nenhum olho vermelho, nenhuma mandíbula cerrada. Simplesmente uma mulher de 55 anos num belo vestido azul, que agora vai entrar no salão e vai sorrir. Marina entrou no salão. Chegou a aniversariante, gritou a tia Vânia, e todos se viraram. Palmas! Alguém assobiou. Provavelmente o sobrinho André. Ele sempre assoviava. 3 buquês foram enfiados nas suas mãos ao mesmo tempo. Ela quase os deixou cair. Abraços. Tânia a abraçou primeiro, depois Olívia, depois Dona Zélia, que cheirava ao chá de camomila da sua eterna garrafa térmica. Gilberto se aproximou por último, abraçou pelos ombros com um gesto suave e familiar, beijou na bochecha. Ela sentiu o cheiro da colônia dele, Dune, de Christian Dior, que ela presenteou a ele no Réveillon. Escolheu na loja por meia hora, cheirando amostras até a cabeça girar. Você está linda, disse ele, olhando para ela com um sorriso. Quase 8 anos de espetáculo, pensou Marina. Obrigada, respondeu ela, e sorriu. A noite se desenrolou como trem nos trilhos. Brindes, presentes, tinido de taças, música. Gilberto estava em grande forma. Levantou com o primeiro brinde, ergueu a taça e falou por 3 minutos. Lindo, eloquente, com pausas nos lugares certos. Contou como se conheceram. Ela estava na loja tentando alcançar um varão e eu pensei, que varão com uma mulher dessas do lado? Eu a vi e entendi. É ela, a minha única. Os convidados sorriam. Tânia enxugava os olhos com a guardanapo. A tia Vânia assentia com aprovação. Mise en scène. Ele mesmo disse isso. Mise en scène. Marina ficou sentada, comeu a salada, respondeu às felicitações, riu das piadas de alguém. O telefone com o gravador ligado estava no bolso do vestido, pressionado contra o quadril, quente do calor do corpo. Perto da meia-noite, o salão se dividiu. Parte dos convidados dançava ao som de algo lento e familiar dos anos 80. A outra parte havia migrado para o chá e o bolo. A tia Vânia cochilava na cadeira, apoiando a bochecha na mão. O sobrinho André fotografava todos para o grupo da família. Dona Teresa ficava na entrada da cozinha, repreendendo baixinho o cozinheiro pelo prato quente e frio. Marina notou que Gilberto tocou o cotovelo de Walter, e os dois se encaminharam para a saída em direção à varanda, sem pressa, como se fossem simplesmente tomar um ar. Walter carregava uma taça, Gilberto um cigarro, embora na presença dela fumasse pouco e sempre se desculpasse. Ela esperou meio minuto, pegou da mesa uma taça de suco de maçã, tomou um gole e foi na mesma direção. Perto da saída para a varanda, havia uma coluna larga revestida de pedra. Marina parou atrás dela, encostando o ombro na pedra fria. Eles estavam bem perto do outro lado da porta de vidro aberta e falavam em voz baixa, mas claramente, não em sussurro, mas nas vozes tranquilas de pessoas convictas de que ninguém as ouve. O tabelião eu encontrei. Era Walter, pragmático. Tem um, o Marcelinho, Marcelo Gomes, como consta no registro do cartório, mas todo mundo no bairro conhece pelo apelido.
Trabalha do outro lado do rio. O cartório é pequeno, mas já funciona há muito tempo. O importante é que ele não faz perguntas desnecessárias se pagar bem. Ótimo, então na semana que vem liga para ela. Diz que o tabelião tem horário disponível. Vamos lá enquanto tem janela. E não demora, enquanto ela ainda está nessa euforia do aniversário. Mulheres depois das festas ficam mais suaves, satisfeitas, gratas. Concordam com tudo. Sei, respondeu Gilberto com um sorriso. Não é a primeira vez que sou casado. Ambos riram. Baixinho brevemente como dois homens satisfeitos com um bom plano. Depois Walter acrescentou mais sério. O principal é não se apressar depois com o divórcio. Que passe um tempo, 6 meses no mínimo, melhor 1 ano, para que tudo pareça natural, para que nenhum juiz encontre motivo para questionar. Inventa algumas brigas, diz que o feitio não combinou. Clássico. Entendi, respondeu Gilberto. Não sou criança. Pausa. Um isqueiro clicou. Ao que parece, Gilberto acendeu o cigarro. Por falar nisso, disse Walter, e os filhos dela, filho, filha, eles não vão se meter? O filho está em outra cidade, liga uma vez por semana. A filha está no exterior, nem tem tempo para a mãe. Eles nem vieram ao aniversário, repara, então não se preocupa, não tem ninguém para defender ela. Marina ficou atrás da coluna, pressionando a taça contra o peito, sentindo como o telefone no bolso registrava cada palavra, cada uma. Tabelião Marcelo Gomes, o Marcelinho, do outro lado do rio. Contrato de doação. 6 meses, 1 ano. Os filhos estão longe, ninguém para defendê-la. Quando do outro lado da porta da varanda se ouviram passos, eles voltavam. Ela já estava no seu lugar, mexendo a colher no chá, sorrindo. Conversava com a amiga Olívia sobre uma receita de torta de maçã. Olívia jurava que o segredo era uma pitada de canela e maçãs ácidas. E Marina assentia e dizia, preciso tentar, vou experimentar com certeza. Gilberto passou por ela, colocou a mão no ombro e disse, e aí, aniversariante, não está cansada? Ela ergueu a cabeça, olhou nos olhos dele e respondeu, de jeito nenhum, que noite maravilhosa. Ninguém notou nada. A noite terminou por volta de 1 da manhã. Os últimos a ir embora foram Tânia com o marido. O táxi demorou a aparecer e eles ficaram na escada do restaurante. Tânia, com o paletó do marido sobre os ombros, ele de camisa só, batendo as mãos para se aquecer. Marina a abraçou na despedida e Tânia sussurrou em seu ouvido. Que Gil maravilhoso você tem, não o deixa escapar, Mari. Marina sorriu e não respondeu nada. No táxi, Gilberto recostou no banco, abriu o botão de cima da camisa e a abraçou pelos ombros. Foi uma noite boa, não foi? Maravilhosa, disse ela, olhando pela janela para as lanternas que passavam. Os convidados ficaram satisfeitos. A dona Teresa se superou, comida excelente, e o bolo ficou ótimo. Você viu a tia Vânia comendo 2 pedaços? Vi. Ele ficou em silêncio, depois disse, fico feliz que você esteja feliz, Marina. Ela virou a cabeça e o olhou. Na penumbra do banco, o rosto dele parecia suave, relaxado, quase bondoso. Olhos semicerrados, um leve sorriso nos lábios. Marido perfeito após uma festa perfeita. Quase 8 anos de ensaios e nenhuma nota falsa. Eu também estou, disse Marina. Em casa, ele se despiu, escovou os dentes, deitou e em 5 minutos dormiu. Dormia sempre instantaneamente, como um homem de consciência tranquila, ou como um homem que faz tempo parou de gastar energia com remorso. Marina esperou a respiração dele ficar regular. Com cuidado se levantou, colocou o roupão e foi para a cozinha. Fechou a porta, acendeu a lâmpada pequena acima do fogão, amarela, fraca, suficiente para ver a mesa, mas não mais. Colocou a chaleira. Enquanto a água esquentava, tirou o telefone do bolso do vestido, que estava pendurado no encosto da cadeira. O gravador estava ligado. 4 horas e 37 minutos de gravação. O círculo vermelho piscava na tela. Ela apertou parar, depois encontrou o trecho certo, avançou pelo barulho do salão, pela música, pelos fragmentos de conversas alheias. A segunda conversa, a da varanda, começava em torno da marca de 3 horas e 12 minutos.
Colocou o fone num ouvido, o outro deixou livre para ouvir se Gilberto acordasse e apertou reproduzir. As vozes estavam nítidas. Não perfeitamente, com barulho de fundo, mas cada palavra era distinguível. Tabelião Marcelo Gomes, o Marcelinho, do outro lado do rio. Não faz perguntas desnecessárias. Euforia do aniversário. 6 meses até o divórcio, melhor 1 ano. Ninguém para defendê-la. Marina ouviu 2 vezes, depois mais uma vez, selecionando apenas as frases-chave. A chaleira tinha fervido faz tempo e esfriara. Ela continuava sentada à mesa da cozinha, na luz fraca, com o fone no ouvido, ouvindo a voz do homem com quem dividia a cama, os cafés da manhã, as noites, quase 8 anos de vida. Depois, fez o que Andréia a ensinou quando o disco rígido com os moldes de 6 meses se danificou. Mandou o arquivo de áudio para o e-mail para os 2 endereços, o do trabalho e o pessoal. Carregou no armazenamento em nuvem, copiou para um pendrive pequeno e azul, que ficava no bolso da bolsa de trabalho junto com amostras de tecidos e cartões de visita. 3 cópias. Mesmo que o telefone quebrasse, afundasse ou sumisse, a gravação sobreviveria. Depois abriu os contatos e procurou o número de doutora Natália Ferreira. Ela era advogada, especializada em direito de família e disputas patrimoniais. 3 anos antes, ela havia ajudado Marina a regularizar a documentação do ateliê quando ela mudou a forma jurídica. Na ocasião, Dona Teresa do Oliva a recomendou, e doutora Natália se revelou exatamente o tipo de advogada que Marina respeitava. Atenciosa, meticulosa, sem palavras desnecessárias, usava ternos severos, falava em frases curtas e nunca prometia o que não podia cumprir. Marina lhe escreveu uma mensagem. Doutora Natália, bom dia. Desculpe a hora. Preciso da sua ajuda. Urgente. Podemos nos encontrar amanhã. O relógio na parede marcava 00:30. Ela não esperava resposta. Que pessoa normal responderia a essa hora? Mas o telefone vibrou 1 minuto depois. Às 10h no meu escritório, Rua das Flores, 14, 2º andar. Marina desligou o telefone, terminou o chá frio e foi para o quarto. Deitou ao lado de Gilberto, puxou a manta, fechou os olhos. Ele se virou no sono e colocou o braço sobre ela, gesto habitual que antes aquecia. Agora esse braço parecia um objeto estranho que caíra acidentalmente sobre ela, mas ela não se mexeu. Ficou deitada, respirando de forma regular, contando as inspirações e expirações até adormecer. Pela primeira vez em quase 8 anos, ela estava sozinha, mesmo que o marido estivesse deitado ao lado. De manhã tudo correu como de costume. Gilberto levantou-a às 6h, preparou o café no coador de pano, deixou a xícara na mesa coberta com o pires. Foi para a obra. Marina tomou o café, tomou banho, se vestiu e foi para a Rua das Flores. O escritório de doutora Natália ficava num prédio antigo, com pé direito alto e assoalho rangente. A secretária, uma jovem de óculos, a conduziu ao gabinete. Doutora Natália estava sentada à mesa coberta de pastas, num casaco cinza, cabelo preso em coque. Na mesa havia uma xícara de café preto e um copo de água. Me conte, disse ela tirando os óculos. Marina contou tudo. Desde o início, as ligações para Walter, as conversas sobre transferência de documentos, a noite na varanda, a véspera. Falou por uns 20 minutos, tentando não se perder e não se deixar levar pelas emoções. Doutora Natália ouvia em silêncio, às vezes assentindo, às vezes fazendo anotações no caderno com um lápis fino. Depois Marina pegou o telefone e ligou a gravação. A advogada ouvia, apoiando o queixo na mão. Quando chegou nas palavras para ela a aposentadoria e um gato, ela fez uma careta como de dor de dente. Ouviu até o final, pediu para rebobinar e ouviu mais uma vez. Depois tirou os óculos, massageou o nariz e olhou para Marina. Marina, você teve sorte. Não é força de expressão. Teve sorte mesmo. Se você tivesse assinado um único documento, contrato de doação,
procuração, qualquer coisa. Provar depois que você foi induzida ao erro seria extremamente difícil. Os tribunais, em casos assim, exigem provas concretas de coerção, mas formalmente tudo teria sido voluntário. Sua assinatura, cartório reconheceu firma. As testemunhas viram que você vivia num casamento feliz. Tudo encoberto. Ela bateu o lápis na mesa. Mas agora a situação é outra. Temos a gravação. É um trunfo importante. Não 100%. O juiz pode não aceitar uma gravação de áudio como única prova, e o advogado do seu marido, com certeza, vai tentar contestar sua autenticidade. Mas, em conjunto com outros fatos, a busca pelo tabelião, o caráter das suas conversas, a ausência de patrimônio próprio com tentativa de obter o seu, isso monta um quadro convincente. O que devo fazer? Perguntou Marina. Primeiro e mais importante, nenhum movimento brusco. Não discuta, não acuse, não deixe ele perceber que você sabe. Se ele desconfiar, vai agir rápido, e aí a situação ficará imprevisível. Segundo, vou verificar todos os documentos do apartamento e do ateliê. Precisamos ter certeza de que nada foi alterado sem o seu conhecimento. Terceiro, em 2 ou 3 semanas entraremos com o pedido de divórcio. Não antes. É preciso tempo para se preparar. E é necessário que ele relaxe e não tome nenhuma providência antes de estarmos prontas. 3 semanas, repetiu Marina. 3 semanas viver com ele como se nada tivesse acontecido. Doutora Natália a encarou com um olhar longo e atento. Sei que é difícil, mas é necessário. Pense nisso como um trabalho. Você tem uma tarefa e você a cumpre. Marina assentiu. Uma tarefa. Trabalho. Ela sabe trabalhar. As 3 semanas seguintes, ela viveu em 2 realidades ao mesmo tempo. Por fora, tudo parecia como antes. De manhã, o café coberto com o pires, à noite, jantar a 2, televisão, conversas sobre o cotidiano. Aos sábados, Gilberto fuçava na garagem. Ela ia ao mercado fazer compras. Aos domingos, iam ao parque se o tempo permitia, ou ficavam em casa. Cada um no seu canto. Ele com o telefone, ela com o livro. Vida familiar normal. Normal. Mas por dentro tudo era diferente. Toda manhã, enquanto lhe servia o café, Marina olhava para as mãos dele e pensava: essas mãos a abraçaram ontem à noite e durante o dia discaram o número do tabelião. Toda noite, enquanto ele contava sobre a obra, ela ouvia e ao mesmo tempo ouvia outra voz. A voz dele mesmo pronunciando: quase 8 anos venho representando esse espetáculo. Toda vez que ele ria de algo na televisão, ela lembrava como ele riu com Walter. Para ela, a aposentadoria e um gato. Por dentro, algo nela estava mudando. Não a raiva. A raiva vinha e ia em ondas, às vezes intensa, às vezes surda. Era outra coisa, como se um tecido macio fosse gradualmente se tornando pedra. A cada dia, a cada café da manhã compartilhado, a cada abraço dele, acrescentava mais uma camada. Marina construía dentro de si uma parede, e ao final da 3ª semana essa parede era tão espessa que nenhuma palavra sua, nenhum gesto conseguia atravessá-la. No 10º dia, Gilberto iniciou a conversa. Estavam jantando. Marina havia preparado sopa de legumes. Ele gostava de sopa de legumes com creme azedo e pão integral. Ele terminou, afastou o prato, limpou os lábios com a guardanapo e disse, como se fosse de passagem: Marina, eu estava pensando sobre o apartamento. Lembra que eu disse que talvez devêssemos colocar nos 2 nomes por garantia? Que se acontecer algo, a gente fica protegido. Eu até descobri que tem um tabelião aqui perto, do outro lado do rio. A gente pode passar durante a semana, é rápido, uns 20 minutos. Do outro lado do rio, o Marcelinho, o Marcelo Gomes. As mesmas palavras da gravação. Marina o olhou calmamente. Rosto aberto, afável, sobrancelhas ligeiramente levantadas, expressão de alguém que propõe algo razoável e aguarda concordância. Vamos deixar para depois do fim de semana, disse ela, enchendo a xícara dele. Agora estou com a cabeça cheia de pedidos.
A Andréia está doente. Fiquei cortando no lugar dela o dia todo, as costas estão matando. Não estou em condições de papéis. Ele assentiu, sorriu, pegou a xícara. Claro, disse ele sem pressa, sem sombra de impaciência, sem nenhuma pressão. Ele sabia esperar. Quase 8 anos de espera, que eram mais alguns dias para ele. Marina foi lavar a louça, ficou de pé junto à pia, esfregava o prato com a esponja e apertava os dentes com tanta força que as mandíbulas doíam. A água corria quente, o vapor subia até o rosto, e ela era grata a esse vapor. Ele cobria o que estava nos seus olhos. No 21º dia, Dr. Natália ligou no almoço. Marina, está tudo pronto. Os documentos do apartamento e do ateliê estão em ordem. Nenhuma alteração. A petição de divórcio está preparada. Entramos hoje. Entrem, disse Marina. Naquela noite, ela foi dormir mais cedo do que de costume. Disse a Gilberto que estava com dor de cabeça. Ele trouxe um comprimido e um copo de água, afagou os cabelos dela e disse: Descansa, Marina, amanhã vai estar melhor. Ela tomou o comprimido, virou para a parede e fechou os olhos. Amanhã vai estar melhor. Nisso, ele não errou. O telefonema veio 3 dias depois, na quarta-feira, por volta das 2 da tarde. Marina estava no ateliê, cortando tecido para persianas romanas. O telefone tocou. Na tela, Gil. Ela largou a tesoura, enxugou as mãos no avental e atendeu. Marina. A voz dele estava diferente, inquieta, insegura, perturbada, arranhada. Recebi uma citação judicial. O que é isso? Que divórcio? Você enlouqueceu? Ela deu um passo em direção à janela. Do outro lado, a mangueira estava florida, a mesma que crescia sob as janelas do ateliê há todos esses anos. As flores rodopiavam no vento e pousavam no parapeito. Não, Gil, disse Marina com voz tranquila. Pela primeira vez em quase 8 anos, estou com o juízo perfeito. A mise-en-scène está encerrada. Silêncio. Longo, pesado, como uma pedra lançada na água. O que você disse? A voz rouca. Disse: a mise-en-scène está encerrada. Palavra sua, aliás. Você a usou no meu aniversário quando conversava com Walter no balcão e depois na varanda. Tabelião Marcelo Gomes, o Marcelinho, do outro lado do rio. Contrato de doação. 6 meses até o divórcio. Ou melhor, 1 ano. E a minha parte preferida. Para ela, a aposentadoria e um gato. Elegante, Gil. Sintético. Ele ficou em silêncio. Ela ouvia a respiração dele. Curta, entrecortada. Eu tenho a gravação, acrescentou Marina. E minha advogada também. E no armazenamento em nuvem. E num pendrive, só para garantir. Ele desligou. Marina ficou de pé junto à janela, olhando para a mangueira. As mãos não tremiam. O coração batia regular. Dona Zélia apareceu do outro lado da divisória, perguntou: Marina, está tudo bem? Ela respondeu: Sim, Dona Zélia, está tudo em perfeita ordem. E voltou para a mesa de corte. A primeira audiência foi marcada para 1 mês depois. Gilberto contratou um advogado, um jovem agressivo de terno apertado, que falava rápido e muito, interrompia a juíza e gesticulava como um regente de orquestra. Gilberto ficava sentado ao lado dele, de camisa passada, com expressão de justo ofendido. Olhos tristes, ombros caídos, voz baixa. Ele representava o papel de marido traído pela esposa. Representava bem, quase 8 anos de prática. O advogado dele construiu a defesa em 3 pontos. Primeiro, a gravação foi feita sem o consentimento dos gravados e, portanto, não pode ser aceita como prova. Segundo, a conversa foi tirada de contexto. Na verdade, Gilberto e seu irmão discutiam um projeto de negócios sem relação com o patrimônio de Marina. Terceiro, Marina sofre de ciúme e desconfiança, consequência de um temperamento difícil, que foi a causa da dissolução do casamento. Doutora Natália ouviu tudo isso com expressão impenetrável. Estava sentada reta de terno cinza escuro, com uma pasta de documentos nos joelhos, aguardando sua vez. Quando lhe deram a palavra, levantou-se e falou com calma, sem efeitos teatrais. Cada frase como um tijolo numa parede.
Meritíssima, comecemos pela gravação. Conforme o entendimento do STJ, uma gravação de áudio feita por um dos participantes da conversa não requer o consentimento dos demais participantes e pode ser aceita como prova, desde que confirmada sua autenticidade. Apresentamos o laudo de um perito fonoscópico independente, confirmando que a gravação não foi editada e que as vozes nela pertencem a Gilberto Pereira Lacerda e Walter Pereira Lacerda. Ela abriu a pasta e entregou o documento à juíza. Em seguida, o requerido afirma que a conversa tratava de um certo projeto de negócios. No entanto, na gravação menciona-se claramente o apartamento de Marina, o seu ateliê, um contrato de doação, um tabelião específico e os prazos do divórcio pretendido. Citando literalmente, para ela a aposentadoria e um gato. Se isso é um projeto de negócios, trata-se de um projeto bastante peculiar. Um murmúrio percorreu o salão. A juíza bateu a caneta na mesa. E terceiro, continuou doutora Natália, convocamos como testemunha o tabelião Marcelo Gomes, conhecido no bairro como Marcelinho, que exerce sua prática na rua Beira Rio, número 6. Ele está pronto para confirmar que Gilberto Pereira Lacerda o procurou com uma consulta prévia sobre a formalização de contrato de doação do apartamento registrado no endereço da requerente. Gilberto deu um solavanco. Literalmente deu um solavanco, como alguém que levou um choque elétrico. O advogado se inclinou rapidamente para ele, sussurrou algo, mas Gilberto não o ouvia. Ele olhava para frente, e o rosto dele, aquele mesmo rosto com os olhos castanho esverdeados e calorosos que Marina um dia amou numa loja de materiais de construção, tinha ficado cinza e plano, como uma parede de concreto. O tabelião Gomes prestou depoimento. Um homem baixo de seus 60 anos, levemente calvo, de óculos com armação grossa. Falava de forma seca, objetivamente. Sim, o cidadão Lacerda o procurou. Sim, perguntou sobre a formalização de contrato de doação de apartamento. Sim, tratava-se do apartamento pertencente à esposa. Não, a formalização não chegou a acontecer. Quando o advogado de Gilberto perguntou por que ele havia decidido testemunhar, Gomes ajeitou os óculos e respondeu: porque fui intimado por citação e porque não tenho intenção de ter meu nome associado a um esquema fraudulento. O processo seguiu seu curso. Na segunda audiência, Gilberto não mais representava o sofredor. Ficou sentado em silêncio, cabeça baixa, examinando as próprias mãos no colo. Seu advogado ainda tentou dizer algo sobre o estado emocional da requerente e o caráter unilateral do conflito, mas a juíza o interrompeu. Decisão. Casamento dissolvido. Reivindicações patrimoniais do requerido em relação à autora. Indeferidas. O apartamento na Rua das Acácias e o ateliê Casa Aconchegante permanecem de propriedade de Marina. Ela saiu do tribunal numa tarde de outono. O sol batia nos olhos. Nas faixas de gramado ao longo da calçada haviam despontado os primeiros ipês amarelos, vívidos ao ponto de parecer artificiais. Doutora Natália caminhava ao seu lado, guardando os documentos na pasta. Parabéns, disse ela sem parar. O caso está encerrado. Obrigada, doutora Natália, por tudo. Ela assentiu, fechou a pasta e olhou para Marina por cima dos óculos. Marina, você é uma pessoa de fibra. Poucas aguentariam essas 3 semanas. Viva com tranquilidade. Deu-lhe um aperto de mão firme, profissional, e foi para o carro. Marina ficou mais 1 minuto nos degraus do tribunal, de rosto voltado para o sol. Depois pegou o telefone e apagou o contato Gil. Não bloqueou. Apagou. Como se apagasse uma linha de lápis numa folha. Uma semana depois ela foi ao Oliva. Ligou com antecedência para Dona Teresa. Perguntou se a garçonete de estatura miúda e cabelo curto estaria trabalhando. Dona Teresa disse: é a Diana, sim, ela está no turno da noite. Vem. Marina chegou às 7. No restaurante estava tranquilo. Dia de semana, apenas 3 mesas ocupadas. Cheirava a pão fresco e alecrim. Diana estava de pé junto à mesa do fundo, arrumando os talheres, viu Marina e parou com um garfo numa mão e uma faca na outra.
E por um segundo nos olhos dela passou algo semelhante ao susto. Provavelmente achou que ela viera reclamar. Marina se aproximou. Diana, quero te agradecer, mas primeiro quero entender por que você fez isso. Você não me conhecia. Você arriscou o emprego. Se meu marido soubesse que você me avisou, haveria problemas. Por quê? Ela colocou os talheres na mesa, enxugou as mãos no avental, gesto maquinal que delatava agitação. Ficou em silêncio, procurando as palavras. Eu os ouvi antes, disse ela em voz baixa. Eles chegaram 1 hora antes do banquete, sentaram no bar, pediram uma taça de vinho cada um e ficaram conversando. Eu limpava os copos ao lado, e eles não me notavam. Para esse tipo de pessoa, garçonete é parte da mobília. Ela cruzou os braços sobre o peito. Ouvi quando aquele segundo, o do terno, disse: o importante é que ela assine sem prestar atenção. E seu marido respondeu: pode ficar tranquilo, ela confia em mim plenamente. E depois discutiram o apartamento, o seu apartamento e o tabelião, e como fazer para parecer que tudo foi voluntário. Diana calou. Do lado de fora do restaurante, o rio refletia o céu do pôr do sol, cor-de-rosa, dourado, com uma faixa lilás no horizonte. Minha mãe esteve numa situação igual, disse ela. Só que para ela ninguém disse nada. Meu padrasto morou com a gente 6 anos. A mamãe o amava, acreditava em cada palavra. Ele dizia: assina isso, assina aquilo. É pela nossa segurança comum. Ela assinou tudo. Diana engoliu em seco. 6 meses depois ele foi embora. Simplesmente fez as malas numa segunda-feira de manhã enquanto estávamos na escola e sumiu. E o apartamento já era dele, o apartamento da mamãe, no qual ela cresceu, no qual viveu a avó dela. Tudo o que ficou da vovó. A gente brigou na justiça por 2 anos, sem resultado. Os documentos estavam em ordem. Assinatura da mamãe, cartório reconhecido, tudo certinho. Diana ergueu os olhos. Eles brilhavam, mas ela não chorava, segurava-se. Eu tinha 14 anos. A gente ficou 3 anos morando com a avó do lado do pai, num apartamento de 1 quarto na Rua da Indústria. 3 pessoas num quarto só. A mamãe trabalhou em 2 empregos, de dia numa clínica, à noite como faxineira num shopping. Ela envelheceu 20 anos nesses anos. Ela se endireitou, alisou o avental. Quando ouvi o que o seu marido dizia, entendi que era o mesmo roteiro. Palavra por palavra, o mesmo esquema, as mesmas frases. Simplesmente não pude ficar calada. Fisicamente não pude, porque sei como isso termina. Vi isso acontecer. Cresci dentro disso. Marina a olhava. Uma menina miúda com um avental preto, cabelo curto, mãos que cheiravam a sabão de lavanda e a cozinha. 22, talvez 23 anos. E por trás uma história que a tornara mais madura do que muitos adultos. Marina a abraçou. Simplesmente deu um passo à frente e a abraçou com força. Diana ficou parada por um segundo. Depois abraçou em resposta com os braços finos, com cuidado, como alguém que não está acostumado a abraços. Obrigada, disse Marina na sua cabeça. Você não salvou um apartamento para mim, não salvou um negócio. Você salvou minha vida. Ela se afastou, fungoiu e sorriu rapidamente, brevemente. Com certeza. Fico feliz que você tenha ouvido, disse ela. Eu tinha muito medo de que você não fosse ouvir. Elas se sentaram a uma mesa junto à janela. Dona Teresa trouxe chá e docinhos por conta da casa. Não discute, Marina. Ficaram 1 hora. Diana contava sobre si mesma. Estudava contabilidade à distância, trabalhava no Oliva havia 2 anos já. Morava com a mãe, o irmão mais novo estava no exército. A mãe nunca se recuperou totalmente daquela história, mas se mantém. Marina ouvia e pensava. Quantas histórias como essa estão escondidas por trás dos rostos comuns das pessoas que vemos todo dia, das garçonetes, das vendedoras, das caixas, e passamos por elas sem saber que por trás de cada rosto há uma vida que poderia ser um livro. Passaram-se alguns meses. O ateliê funcionava. Os pedidos aumentaram ainda em comparação ao período anterior ao aniversário. Uma das clientes, designer de interiores,
Trouxe um grande cliente, uma rede de cafeterias que precisava de cortinas, toalhas de mesa e guardanapos em estilo único. Costuraram por 2 semanas. Dona Zélia resmungava que a vista já não era a mesma e que as linhas se embaralhavam, mas trabalhava até às 7 da noite e era sempre a última a sair. O apartamento na Rua das Acácias Marina reformou. Não uma reforma, mais uma renovação. Trocou o papel de parede no quarto. Estava bege, virou cinza claro com um discreto desenho prateado. Comprou roupa de cama nova, branca, crocante, com cheiro de lavanda. Jogou fora o travesseiro dele, o roupão dele, o aparelho de barbear dele, que continuava na prateleira do banheiro. Costurou novas cortinas para a cozinha de linho cor de leite, com bordado manual na borda. Pendurou e ficou longa diante delas, observando como o sol da manhã atravessava o tecido. Os relógios com o cuco da mãe ainda tic-taqueavam na parede. O vaso azul ficava no parapeito, e toda semana Marina colocava flores frescas. Girassóis numa semana, rosas bordô na outra, ramos de eucalipto com frutinhas vermelhas na seguinte. Algum tempo depois da sentença, Catarina veio visitar. Ficou 1 semana. A gravidez já estava bem avançada, a barriga redonda e os olhos radiantes. Foram a lojas, compraram macacõezinhos e gorrinhos minúsculos, comeram doces num café na orla e riram muito. Catarina perguntou sobre Gilberto com cuidado indiretamente e Marina contou tudo. Brevemente, sem detalhes, sem drama. A filha ouviu, mordendo o lábio, depois a abraçou e disse: "Mãe, você é forte. Eu quero ser como você quando crescer." Marina riu. Ela já havia crescido. Era casada, esperando um filho. Mas aquelas palavras aqueceram o lugar que, durante todo aquele período difícil, estivera vazio. Lucas ligava todo domingo às 10 da manhã em ponto. Quando soube sobre Gilberto, ficou em silêncio por um longo tempo no telefone. Depois disse em poucas palavras: "Vou aí falar com ele." Marina respondeu: "Não precisa, meu filho. Não é necessário. Tudo já está resolvido. E a melhor coisa que você pode fazer é continuar me ligando todos os domingos." Ele ligou. Todos os domingos sem falta. Gilberto nunca ligou. Walter também. Eles desapareceram da vida dela como desaparece uma sombra quando a luz se acende. Instantaneamente, silenciosamente, sem deixar rastro. Às vezes, ao adormecer, Marina pensava: onde ele estará agora? Se está alugando de novo um apartamento de 1 quarto na periferia, procurando a próxima mulher com apartamento e negócio, preparando café no coador de pano de manhã, ou se já não se dá mais ao trabalho, sem ninguém para quem deixar a xícara coberta com o pires. Mas esses pensamentos iam e vinham, como nuvens passageiras. Não ficavam, não atormentavam. Nesse mesmo período, ela se inscreveu num curso de italiano. Simplesmente assim. Viu um anúncio na biblioteca, onde havia entrado para pegar um livro, e pensou: por que não? A turma era pequena, 8 pessoas, a maioria mulheres da sua idade. A professora, uma jovem chamada Aline, havia morado 2 anos em Roma e falava sobre a Itália de um jeito que dava vontade de largar tudo e partir. Marina estudava as palavras à noite, sentada na cozinha com um caderno, e os relógios da mãe tic-taqueavam na parede, marcando o tempo que agora lhe pertencia somente a ela. Às vezes ela passava no Oliva para tomar um café, conversar com Dona Teresa. Diana geralmente se aproximava, sentava por alguns minutos, contava sobre os estudos, sobre o irmão que voltou do exército e conseguiu um emprego como mecânico. Uma vez perguntou: "Marina, você se arrepende? Bom, de tudo como aconteceu?" Marina pensou e respondeu: "Me arrependo do tempo perdido, mas não me arrependo daquela noite, e não me arrependo de ter te ouvido." Pouco depois da visita de Catarina, quando a gravidez chegou ao fim, a neta nasceu. Catarina mandou uma foto da maternidade, um rostinho minúsculo, olhos fechados, um punhinho junto à bochecha. Chamaram-na de Ana, em homenagem à avó. Marina ficou sentada na cozinha, olhando para essa fotografia e chorou. Não de tristeza, não de mágoa, de algo enorme, luminoso, que não cabia em palavras,
de que a vida continua, de que o nome da mãe soa novamente, de que ela tem 55 anos e tem uma casa, tem um trabalho, tem filhos, tem uma neta, e tem o direito de viver como quer. E ela passou a deixar sempre boas gorjetas para os garçons. Sempre. Porque um dia aprendeu o que muitos esquecem. Às vezes é exatamente aquela pessoa que você não nota, que você considera parte da mobília, parte do cenário. É ela quem estende a mão para você no momento em que o chão some sob seus pés. E não porque seja pago para isso, mas porque sabe como é quando ninguém te estende a mão. Obrigado por ouvir essa história. Com vocês foi o canal Recanto das Histórias. Peço desculpas por eventuais erros. Escrevam nos comentários o que vocês pensam. Se gostou, se inscrevam no canal.